muito boa tarde, bem-vindos ao Sino. Talvez eu regresso neste 29 de outubro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Francisco Brito, Luís Pardal e Patrícia Machado. No programa de hoje ainda vamos falar de autárquicas, porque precisamente ainda não tratámos do assunto e neste regresso não podíamos deixar de falar do grande tema político dos últimos tempos. Esta é também uma semana em que se concretizam algumas mudanças de executivos, tomadas de posse e está verdadeiramente pertinente o tema das autárquicas na região. Começamos com o Francisco Brito. Olá, Francisco, muito boa tarde, bem-vindo. Que análise fazes do resultado das autárquicas aqui no Concelho de Évora? Foi um resultado esperado por ti? O que se passou? Muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde ao Luís Matias e boa tarde aos nossos ouvintes. Estas autárquicas, já aqui no nosso concelho, já era expectável que trouxessem uma alteração de executivo camarário, não só pelo facto do presidente ainda em funções não se poder recandidatar aqui em Évora, mas também porque todo este legado destes 12 anos de gestão comunista mostravam que não seria possível continuar na mesma trajetória. E era isso também que sentíamos na rua, a falar com as pessoas, era que as pessoas não queriam mais esta gestão. E também se percebia que haveria uma grande dispersão de votos, não só pela quantidade de forças políticas a concorrer, portanto vários candidatos a presidente de Câmara, que logo à partida poderiam trazer essa dispersão, mas também porque as pessoas efetivamente estavam divididas, portanto queriam mudar, portanto isso era uma certeza, era algo que estava presente em praticamente todas as conversas, mas ainda havia a dúvida para onde é que mudavam, quem é que escolhiam. E a verdade é que sabíamos que a vitória de quem quer que fosse seria por poucos votos, sendo que era expectável que a vitória estaria na AD ou no PS, era isso que sentíamos, era isso que os indicadores também nos mostravam, e saberíamos também que a distância ia ser muito curta. Tive a oportunidade de dizer algumas vezes, creio que aqui na rádio não, que pensava que a diferença estaria nos 230, 250 votos, foi um bocadinho menos do que isso, portanto foi uma vitória à pele, uma configuração de Câmara que também não constitui uma maioria absoluta. Portanto, obriga inequivocamente a que exista a negociação dos documentos, portanto, de tudo o que são os projetos estruturantes da Câmara. É necessário que exista esse diálogo e que seja construtivo. Aí nas freguesias mostrou-se também que há aqui uma ascensão da AD, portanto não só nesse panorama de Câmara, mas também das freguesias, particularmente das urbanas, com a vitória da União das Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras, com uma vitória ainda que tenha alguma expressão, não é também uma maioria, portanto também como acontece no Bacil e Senhora da Saúde nesta recandidatura do Luís Pardal, portanto são vitórias sem maioria absoluta, mas que mostram também o sentido que quem foi votar teve. Portanto, houve uma escolha inequívoca e que se consegue, portanto, perceber sem que existam, enfim, outras ilações, como também já ouvi por aí, que não concordo particularmente, que portanto, esta transição de poder na Malagueira tenha a ver propriamente com outros fatores, nomeadamente a questão do Chega e assim, que enfim, que foram questões que foram surgindo, não me parece, até porque o Chega nem sequer concorreu à junta de freguesia, portanto não me parece que tenha assim uma leitura tão direta e que se formos ver também as votações para a Câmara, portanto não me parece que seja assim tão direta essa leitura, mas enfim, cada um terá a sua interpretação. Nas rurais, nota-se ainda assim uma vitória que é expressiva do Partido Socialista, também aqui a CDU a ganhar uma junta de freguesia que era independente e que também é curioso, portanto Nossa Senhora de Macedo, portanto a CDU ganha a junta de freguesia com uma situação caricata, portanto creio que a cabeça de lista e agora presidente é funcionária da junta de freguesia, portanto não sei bem como é que vai gerir toda aquela questão, até porque creio que existe uma incompatibilidade nesta questão, não por ser funcionária, mas pelas funções em si que desempenha, e é curioso porque a população de Macedo escolheu a AD, portanto para a Câmara Municipal, a votação é para a Câmara. E também no conjunto das urbanas, nas freguesias urbanas, também há uma vitória
obrigatória da AD para a Câmara, portanto significa que as pessoas que vivem na cidade queriam ter uma gestão de Câmara da AD. Isto acho que também deve balançar depois aquele que é o presidente eleito, neste caso o professor Carlos Jorrinho, para aquilo que será a gestão dele e naturalmente todas as negociações que possivelmente ainda terão que acontecer, e deve naturalmente ter esta consciência de que há uma escolha na cidade, portanto naquilo que é a maior massa de pessoas há uma escolha que é a AD. O Francisco já fez aqui essa leitura inicial. Luís Pardal, partilhas desta visão de que existe uma vitória do PS na Câmara, mas que existe depois uma outra maioria política do PSD e da AD no resultado eleitoral aqui no Concelho de Évora. Que leitura fazes destas eleições? Olá, viva, muito boa tarde. Boa tarde aos colegas, ao Luís, aos nossos ouvintes. Cá estamos de regresso para fazer estas análises sobre aquilo que é a vida política de todos nós e que nos afeta positivamente e negativamente, com tudo o que tem de bom e tem de mau, mas temos que realçar aqui que cada vez é mais importante pugnarmos pela democracia, pelo Estado democrático, e foi isso que aconteceu, no fundo, nestas eleições autárquicas. Portanto, temos os resultados que temos, agora há que respeitá-los, há que trabalhar, há que dialogar para que possamos melhorar aquilo que é o cotidiano do nosso concelho e, naturalmente, nas restantes autarquias. Ora, nas freguesias, aqui no Concelho de Évora, é essa análise que faço. Eu compreendo este argumentário que o Francisco e que de alguma forma também o PSD faz essa leitura, fazendo uma divisão entre os eleitores das urbanas e os eleitores das rurais. Isso é perigoso, até porque um voto nas rurais tem a mesma expressão que um voto nas urbanas, portanto não é absolutamente linear esta análise. Aquilo que aconteceu foi que, digamos, muitas vezes nós dizemos que nas freguesias as pessoas fazem uma análise muito específica sobre o candidato, não é? Aquele candidato em específico, fazem alguma diferenciação entre os partidos e isso de alguma forma aconteceu no nosso concelho. Naturalmente que nas freguesias rurais, como há algumas especificidades, como Nossa Senhora de Macedo, é uma questão muito específica, isso aconteceu, essa escolha clara daquilo que é os candidatos que estão à frente dos eleitores. Em São Manso e São Vicente do Pijeiro também aconteceu ali várias particularidades internas na vila e que também houve uma expressão inequívoca e clara de qual é que era o projeto político que esta população pretendia, portanto uma continuidade do PS, independentemente de tudo o resto e respeitando aquilo que é o histórico do trabalho feito. Nas restantes freguesias, aqui em particular nas urbanas, por exemplo nos canaviais, há um reconhecimento daquilo que foi o trabalho feito, em que nesta freguesia, por exemplo, o Chega candidatou-se, mas de facto nas três urbanas, no Bacilo e Senhora da Saúde, no Centro Histórico e na Malagueira Horta das Figueiras, o Chega não se candidata. Ora, isto significa o quê? Que as pessoas que vão votar e que foram votar no Chega para a Câmara Municipal e para a Assembleia Municipal ficaram órfãos destes partidos para votarem na freguesia. Ora, por exemplo, no Bacilo e Senhora da Saúde, mas na Malagueira Horta das Figueiras, com uma expressão mais ou menos idêntica, votaram 1.200 pessoas para a Câmara Municipal no Chega. Ora, estas 1.200 pessoas para a freguesia ficaram, bem, então para onde é que nós nos vamos dirigir? E se repararem, os votos brancos e nulos não tiveram uma expressão assim tão grande comparativamente com as anteriores. Portanto, este eleitorado não votou propriamente em branco ou se absteve. Enfim, é sempre difícil fazer uma análise, até porque por um lado estou envolvido e por outro lado na Malagueira Horta das Figueiras parece que há uma semelhança entre as freguesias, mas isso também, devo dizer que também não foi absolutamente claro. O Francisco dizia aqui que não havia maioria absoluta. Pois, no Bacilo e Senhora da Saúde ficámos a 10 votos da maioria absoluta. É praticamente uma maioria absoluta. Mas, de facto, na Malagueira Horta das Figueiras isso aconteceu. Eu acredito que este eleitorado de alguma forma dispersa os votos e isso também é um fator, entre tantos outros, mas é um fator que ajuda a AD a ter melhores resultados. Na Câmara Municipal,
Não sei se tem muito mais tempo não ou tens não. muito mais tempo, não. Mas na Quero Câmara... ouvir a Patrícia. Muito bem, então vou só dizer isto sobre a Câmara Municipal e já terei a voltamos oportunidade... vamos ter a oportunidade durante o programa, vamos falar sobre... Na Câmara Municipal houve um virar de página e que agora está uma folha em branco para se desenhar. Ia precisamente por aí ter com a Patrícia Machado. Olá, Patrícia, boa tarde. Estas eleições retiraram a CDU da presidência da Câmara de Évora, colocam-na como a terceira força política. E que outras análises fazes ao resultado eleitoral destas eleições? Já lá vão umas semanas, não é? Umas semanas. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias, aos meus colegas de debate. Sim, naturalmente a gente não pode desligar os resultados de Évora daquilo que também são os impactos mais gerais e que a análise não pode ser despida também desses elementos, e Évora não é exceção. Naturalmente há expressões concretas que também se verificaram em Évora, já lá irei, mas também queria sublinhar estes impactos gerais que em Évora tiveram particular expressão. Desde logo também, digamos assim, a instrumentalização da propaganda do governo, portanto que é da AD, e que isso tem sempre em todas as eleições autárquicas, e passados 6 meses apenas das eleições legislativas não podem ser desligados, e portanto toda essa propaganda, a máquina de propaganda do governo, muito bem oleada, e a instrumentalização dos elementos que foram sendo lançados, recorde-se, portanto, os anúncios do Orçamento de Estado nas vésperas das eleições, a questão das migalhas dadas aos reformados nas vésperas das eleições, que não se constituem verdadeiramente em aumentos reais das reformas, portanto, um conjunto de elementos que também têm peso naquilo que depois são as escolhas, respeitadas naturalmente no âmbito do respeito democrático por aquilo que são os resultados das eleições. Também não desligaria estes resultados, obviamente, de uma campanha de um mandato muito exigente, estes 4 anos, falámos aqui várias vezes no debate e no programa, de um mandato com 2 vereadores da CDU em 7, com claramente uma posição ao longo de 4 anos de boicote, sabotagem, portanto, de linhas que, a partir das dificuldades criadas, e que era a AD, portanto, quer o PSD, com os eleitos tidos, quer o PS, sabiam que criavam obstáculos àquilo que eram as respostas concretas à população, depois, naturalmente, não deixaram de os aproveitar e de os instrumentalizar também para os seus objetivos políticos. E a realidade, portanto, de facto, das eleições autárquicas, dos seus resultados, é a perda da CDU na gestão da Câmara, portanto o PS a ganhar com uma muito curta margem de vantagem, uma dispersão de votos que teve novamente consequência naquilo que é a composição do Executivo, da Assembleia Municipal, a tomada de posse na sexta-feira, vamos ver o que é que daí resulta, e no plano das freguesias, também com uma maioria de conquista por parte do PS, a CDU a aumentar uma freguesia, portanto tinha 2, passou a ter 3, e o PSD a ganhar mais uma freguesia. E, portanto, é de facto um quadro político. Eu também acompanho esta ideia de que a população do Conselho votou desta forma, portanto tem que se respeitar naturalmente aquilo que é a votação. Por parte da CDU, estou certa que todos os eleitos, em qualquer que seja o órgão, assumirão aquilo que são os compromissos apresentados com a força que nos deram, e que há uma coisa que é certa, é que não faremos aos outros aquilo que nos fizeram a nós, e portanto o nosso compromisso é com Évora e com os évoreses, e estaremos disponíveis para aquilo que é, defendendo naturalmente aquilo que consideramos que é o caminho para o Conselho, mas para que hajam todas as condições de governabilidade a bem de Évora e dos évoreses. Mas depois estou certa que no decorrer do programa teremos a oportunidade Vamos de falar... Vamos focar isso numa próxima volta, sim, precisamente. Que cada um também o que é que cada um pensa sobre a governação este mandato. Exatamente. Bem, a Patrícia tirou umas palavras, porque é por aí que eu queria levar agora a nossa conversa, focando um pouco mais ainda no Conselho de Évora. O que é que pode marcar este mandato que se irá iniciar no dia 31 de outubro, sendo que não existe uma maioria absoluta. O Luís Pardal disse que há aqui uma página em branco para ser preenchida. Francisco Brito, o que é que pode acontecer nos próximos 4 anos e como é que a autarquia pode ser gerida neste quadro que é diferente dos há 4 anos, mas ligeiramente mais favorável a quem está na Câmara, naturalmente, quem venceu?
este mandato é inequivocamente muito exigente porque à cabeça temos a Capital Europeia da Cultura, portanto temos toda a execução da Capital Europeia da Cultura, mas também a preparação, que no fundo existe um ano, portanto temos sensivelmente um ano para preparar o que é necessário preparar, de um trabalho que não foi feito e que muitas vezes falámos aqui, portanto a cidade não está neste momento minimamente preparada, neste momento tinha que haver já muita coisa em obra, muita preparação de espaço público, pavilhão multiusos, todos os outros equipamentos, e neste momento nem concursos lançados há, portanto é praticamente impossível ter a cidade pronta a tempo, e o Executivo Camarário terá que ter essa responsabilidade também de conseguir isso. Depois, por outro lado, temos o Hospital Central do Alentejo, temos a questão dos acessos, enfim, que muito falámos aqui, e que precisam de acontecer. E aquilo que está cada vez mais visível é que vamos ter um hospital pronto, sem ter acesso e sem ter infraestruturas, portanto, sem ter abastecimento de água da rede, sem ter eletricidade, sem ter nada, portanto, vai ser uma ilha. E isto, enfim, nem vale a pena dissecar aqui novamente o porque é que isto aconteceu, mas sabemos que existe um legado muito negativo desta gestão da CDU na Câmara Municipal de Évora e que é preciso, naturalmente, conseguir aqui desenvolver estratégias, conseguir o máximo de financiamentos possíveis para conseguir debelar esta situação, e que não é fácil, naturalmente não é fácil, mas também é preciso aqui saber qual é que será a postura do Partido Socialista, que ganha a Câmara, ainda que a apele, mas ganha a Câmara, portanto tem a responsabilidade de a governar e de gerir todas as negociações, de construção dos orçamentos, de toda a gestão interna, da reestruturação da Câmara, que tanto se falou na campanha eleitoral e agora vamos ver, enfim, qual é que será a reestruturação que o Partido Socialista vai fazer e toda a capacitação que também foi prometida e que terá de acontecer. Mas também uma área muito importante que é a transferência de competências para as freguesias e que muito se falou durante o mandato que agora termina. Também em campanha eleitoral o Partido Socialista prometeu que o vai efetivar, portanto também vamos ver qual é que vai ser o sentido de negociação que irá ter para que se efetive essa transferência de competências, que é da máxima importância para as pessoas e que acredito também é uma das chaves para a resolução do problema. Eu tive a oportunidade de o dizer aos eleitos da CDU que estavam em funções, com pelouros neste mandato que agora termina, que acreditava mesmo que essa era a chave para resolver o problema. Enfim, não confiaram, portanto não quiseram fazer essa transferência de competências. Lá terão os seus motivos, portanto nunca foram explicados, mas a verdade é que se essa transferência de competências acontecer, e se acontecer naturalmente com os recursos que as freguesias precisam também para a conseguir executar, acredito que a cidade pode começar a sentir diferenças desta nova eleição, portanto de todo este ato eleitoral e das diferenças que daí podem advir. E as pessoas sentem isso, portanto sentem essa necessidade. Agora, neste momento está nas mãos do Partido Socialista conduzir essas negociações, não aconteceram, portanto terá de as conduzir, terá de a partir daqui decidir o que é que vai fazer, não é? Portanto, como é que vai querer governar a Câmara? Se quer governar a Câmara como a CDU fez, portanto na base da intimidação e na base da protelação, portanto para conseguir chegar ao máximo dos prazos para que com o tempo, portanto com a desculpa do tempo curto não ser possível fazer negociações, ou se quer efetivamente dialogar e construir uma maioria, seja ela uma maioria efetiva ou seja ela uma maioria por via da negociação projeto a projeto. Portanto, está tudo efetivamente em cima da mesa e por isso estamos curiosos para ver qual é que vai ser a estratégia do Partido Socialista. Bem, podemos perguntar ao Luís Pardal o que é que ele acha e o que é que pode ser a estratégia do Partido Socialista nestas eleições, depois destas eleições e depois de tomar posse, porque a partir do dia 31 temos um novo Presidente de Câmara aqui em Évora, com mais 2 vereadores. Portanto, 3 vereadores, não é uma maioria absoluta, 2 vereadores da oposição da AD, um da CDU e outro do Chega. Com que é que o PS também poderá fazer ou ter uma maior aproximação para
governar a Câmara? Sim, eu começaria mesmo por aí. Eu não represento aqui nem absolutamente o PS, nem muito menos o Carlos Jorrinho. Não tens esse mandato. Portanto, queria deixar isso bem claro e, portanto, ainda nem sequer iniciaram. É importante saber isso. É importante que os ouvintes vão tendo essa bem, memória, porque nenhum de vós está aqui, sim, até porque está a falar só por vós próprios, não falem em nome de mais ninguém, exatamente, naturalmente. até porque, à data de hoje, a Câmara Municipal ainda não tomou posse, o Presidente eleito e os vereadores ainda não tiveram articulações e, portanto, eu não vou aqui desvendar nada, naturalmente. Mas isso quer dizer que já sabes mais alguma coisa? Não, eu não vou desvendar nada porque não tenho essa pretensão nem essa incumbência. Não é a partir daqui, naturalmente, que vamos resolver os problemas da Câmara Municipal. Agora, faço uma leitura e a leitura, a primeira leitura que faço é que é de alguma surpresa de ouvir a Patrícia dizer que houve um boicote da oposição. Eu acho que a Patrícia podia ser mais clara e dizer quem é que fez boicote e quem é que não fez boicote. Porque não foi essa a postura do PS nestes últimos 4 anos. Pelo contrário, teve sempre uma postura muito construtiva de primar para que a CDU não se viesse a vitimizar e, portanto, tiveram todas as condições para governar. Outra coisa diferente foi a postura com que a CDU governou, que foi, de alguma forma, julgou-se que tinha a maioria absoluta quando não tinha a maioria absoluta. Estava longe disso. E essa articulação, quer com a oposição, quer com as freguesias, não aconteceu. Agora, sobre os resultados eleitorais. Ora, estes 4 anos vão ser anos muito difíceis. Eu não acredito que haja um Messias e que o Carlos Jorrinho personifique aqui um Messias que agora vem e resolve todos os problemas da Câmara e do Conselho de um dia para o outro e mesmo de um mês para o outro. Agora, há projetos estruturantes, o Francisco falou e eu também iria falar sobre eles. A Capital Europeia da Cultura tem que ser um projeto convergente de todos. O Hospital Central tem que ser um projeto convergente de todos. E a partir daqui, naturalmente que tem de haver uma convergência muito grande entre todos aqueles que são eleitos, aqueles que pretendem ter uma postura construtiva para desenvolvermos o Conselho, porque foi esse mandato que foi atribuído a quem ganhou. Portanto, apesar, podemos discutir aqui se foi uma vitória a poucos votos do segundo ou não, mas a questão não é essa, é que houve um virar de página, há aqui uma crença para um virar de página no nosso Conselho. E é a partir daí que nós temos que trabalhar. E acredito que será feito esse trabalho de diálogo, aliás, tem vindo a ser reiterado até mesmo essa expressão, o diálogo, a articulação, para que possamos, nestas questões estruturantes que disse, e noutras, haver aqui convergências. Ora, nós encontramos uma Câmara Municipal numa situação muito, muito difícil, e há outro fator que não ajuda. Aliás, que isto tem impactos nacionais. A escolha da data das eleições, a 12 de outubro, nós estamos agora a poder ver como isto é danoso para todas as câmaras municipais deste país. Porque temos todas as câmaras municipais deste país a tomarem posse a finais de outubro, que na prática só vão começar a trabalhar em novembro. Ora, estamos a falar que as autarquias vão ter um mês para, e sobretudo em circunstâncias de continuidade, é o que é uma continuidade de trabalho. Numa circunstância de mudança, estamos a dar um mês, não é? Para apresentar um orçamento, para apresentar umas grandes opções do plano. Ora, é muito pouco tempo para articular com todos aqueles que são necessários, para repensar aquilo que é a estratégia do município. Isto é muito pouco tempo e, portanto, este fator, de alguma forma, impacta negativamente, na minha opinião, na gestão das câmaras municipais para 2026. Porque, reparem, o Francisco falava aqui bem da transferência de competências. Eu acredito que, até porque isso foi um desígnio bastante reiterado por Carlos Jorrinho e pela candidatura do PS, de haver uma transferência de competências. Mas para isto é preciso haver um diálogo, uma negociação. Para entrar em 2026, terá que ser, a ser possível, um projeto piloto muito circunscrito. Claro, e depois continuarmos a trabalhar para que isso possa depois refletir-se ao longo de 2026. Mas só para ter a ideia, um assunto muito importante ao nível desta relação da gestão do Conselho entre a Câmara e as freguesias.
nós desde 2020 que não há uma atualização daquilo que é o auto transferência de recursos no âmbito do mobiliário urbano. Desde 2020 as freguesias recebem valores de 2020 atualizados à taxa de inflação, mas é preciso uma negociação e um entendimento diferente, na minha opinião, desta situação. Se nós chegarmos a um entendimento, isto tem que ser terminado até junho de 2026 e só entra em vigor em janeiro de 2027. Eu sei que isto é um bocado confuso, mas é só para as pessoas perceberem de que toda a máquina de mudança que é precisa e que é esperada, não é? Demora tempo. E, portanto, é preciso haver, com os trabalhadores da Câmara Municipal, com a equipa da Câmara Municipal, uma proximidade muito grande, uma convergência muito grande para, de facto, transformar a Évora, porque é isso que é esperado. Patrícia Machado, qual é o grande desafio desta nova Câmara, mas também num Executivo que não tem maioria absoluta, quem é que o PS pode aproximar mais, ou qual a força da oposição que pode estar mais disponível para aprovar ou negociar com o Partido Socialista medidas para a cidade? Bem, eu acho que estamos todos de acordo. O PS conquistou a maioria, ainda que relativa, na Câmara Municipal. Cabe ao PS agora estar, negociações, propor, apresentar ao que vem, ainda que nós sabemos que todos os partidos que concorreram têm programas apresentados, têm linhas de trabalho estratégica, têm um pensamento para a cidade e, portanto, não pondo em causa isto que o Luís acaba de falar, embora que neste tipo de situações também estão contemplados elementos de próprio calendário que prevê, pronto, tendo em conta que as eleições foram agora, os prazos, os tempos não são exatamente os mesmos, mas têm exigências naturalmente. Eu, como disse há pouco, e penso que acabei a primeira ronda dessa forma, da parte, estou certa que da parte dos eleitos da CDU, o compromisso sendo com Évora e com os évorenses, estaremos cá com a força que o povo nos deu para exercer o mandato no sentido de criar as melhores condições para o exercício do mandato, defendendo aquilo que consideramos que é melhor para o Conselho e para os évorenses. E, portanto, sobre isso não há dúvidas nenhumas, não nos poremos numa postura de bota abaixo, política de terra queimada, de sabotagem, portanto, connosco não contam para isso, e, portanto, faremos honrando os nossos compromissos a quem nos apresentámos e, naturalmente, com a força que nos deram, que faz diferença, como é óbvio, ter um eleito na Câmara faz toda a diferença do que ter a maioria, mas bateremos por aquilo que foi o compromisso um eleito na Câmara pode fazer mesmo uma grande diferença. Não é? Poderá fazer toda a diferença e usaremos essa força, obviamente, para defender aquilo que consideramos que é importante, não criando os obstáculos que, perante as situações, possam ser criados. Portanto, o nosso compromisso, a nossa postura de trabalho, honestidade e competência, que é a nossa consigna, estará patente, estou certa, no exercício do mandato. Mas eu acho que o que vai marcar o mandato são dois aspectos, porque estamos a falar de um mandato naturalmente com alterações da força política que gera a Câmara, com posições que nós sabemos, quer do ponto de vista daquilo que foi apresentado, quer por experiência passada, quer por aquilo que é o exercício das suas funções, onde têm tido, naturalmente, estamos a falar de pessoas diferentes, mas projetos idênticos, não é? Projetos autárquicos do Partido Socialista não são conhecidos, já o tivemos em Évora, sabemos bem as consequências. As coisas não são. E, portanto, acho que o que vai marcar, de facto, este mandato de 4 anos é como é que vamos encontrar a Câmara daqui a 4 anos. Portanto, se todo este processo de recuperação e saneamento financeiro, depois de uma Câmara de falência que encontramos da gestão do PS, como é que vai ficar daqui a 4 anos? Portanto, do ponto de vista da recuperação financeira e do caminho trilhado ao fim destes 2 anos notável de recuperação e saneamento financeiro, porque nós lembramos bem de como é que em 2013 a Câmara foi encontrada, ao mesmo tempo com capacidade de fazer investimento. Portanto, que foi isso que marcou esta gestão. Portanto, recuperação e saneamento financeiro, depois de uma falência financeira encontrada e de, simultaneamente, investimento. Isto não é coisa pouca. Portanto, porque lembramos os 90 milhões,
a capacidade, hoje há, de investimento, até de desenvolver crédito, né? De pedir crédito e empréstimos, portanto, de capacidade de recorrermos a fundos comunitários e de os candidatarmos. Portanto, há aqui um conjunto de elementos de recuperação e de simultaneamente de investimento, como é patente com o conjunto de obras. E outro aspecto que eu acho que vai marcar e que certamente se tem que estar muito atento é que ao conjunto muito grande de investimentos, programas e projetos que estão em andamento, ou em fase de conclusão, ou em andamento, e de como é que eles vão ser executados, porque o PS tem condições de os executar. E, portanto, isso vai ter que também ser escrutinado e verificado e que vai marcar naturalmente o mandato. Desde logo a requalificação das escolas, portanto, que há os projetos todos em curso de cerca de 32 milhões, as questões da extensão de saúde, não é verdade? É verdade. As extensões de saúde e social, portanto, 2,5 milhões, na área da cultura e do desporto, onde se insere naturalmente a capital, 30,6 milhões, na mobilidade e rede viária, portanto, todos os projetos em curso, de 25 milhões, na habitação, dos tais 67 milhões e do ciclo urbano da água, de 8,5 milhões. E sobre aqui alguns destes aspectos, terminava com estas duas questões. Falou-se aqui do hospital, falámos aqui várias vezes do hospital. Vamos ver agora se finalmente se desbloqueiam os entraves, os tais bloqueios e sabotagem que se veio aqui identificar há muito tempo. Porque, por exemplo, o Francisco falava da questão do abastecimento da rede elétrica e teve que ser a Câmara da CDU a lembrar o governo do PSD, da AD, que nem, isto já vem do PS, não é? Já vem do governo do PS. Já vem do governo do PS, mas a AD teve que ser a Câmara. Teve que ser a Câmara, porque teve que ser a Câmara a lembrar que não havia. E a insistir que não havia uma coisa tão simples que um dono de obra. Quando o governo toma posse. Estás a dizer que a Câmara é que foi lembrar o governo. A Câmara teve que informar o governo. Não, a Câmara teve que lembrar o governo. Foi o governo que teve que ir falar com a ANS. O PS não apresentou, o governo da AD não quis saber e, portanto, a questão é o dono da obra, que são os governos, que é uma obra da responsabilidade do Estado Central, nem o projeto de abastecimento elétrico tinha. E, portanto, as verbas continuam a não ser desbloqueadas. Estamos em querer e esperamos mesmo que elas agora finalmente sejam desbloqueadas. O mesmo relativamente à Capital Europeia da Cultura ou à habitação. Porque a gente sabe quantas verbas é que foram desbloqueadas e que vieram para a execução do projeto local de habitação, que foi um dos primeiros projetos no Plano Nacional. Portanto, eu diria que o que vai, de facto, marcar este mandato é como é que vamos encontrar a Câmara daqui a 4 anos, capacidade de execução do muito que vai estar e se, de facto, esperemos sinceramente que não encontremos uma Câmara daqui a 4 anos, de facto, com um retrocesso naquilo que foi um caminho das pedras do ponto de vista de recuperação financeira e, ao mesmo tempo, de investimento. Bem, o desafio de 4 anos, ainda assim, eu gostava muito rapidamente que me dissessem quem é que está mais disponível para negociar com a Câmara do PS num orçamento. Francisco, o PSD pode aprovar orçamentos da Câmara? Eu acho que qualquer força muito política rapidamente nesta volta, para depois falarmos do resto do Alentejo, do distrito, há muita coisa para falar. Qualquer força política pode fazê-lo, porque de um lado o PS tem o seu parceiro pródigo de geringonça, portanto, que é a CDU, enfim, e que também já tiveram durante estes 4 anos juntos, portanto, na aprovação de orçamentos. Os orçamentos de Estado portanto, tem sido o PS. A verdade é que pode haver essa ligação fácil. Claro que o PS também, se quiser um outro rumo para o Conselho, pode negociar com a AD. A AD certamente terá toda a responsabilidade nessa negociação de garantir o melhor. Queria só dizer uma coisa muito rápida em relação a isso que a Patrícia disse e que isto não faz absolutamente sentido ainda mesmo sobre rápido, o hospital. Esta questão que é referida aqui do abastecimento elétrico, que sentido é que fazia a Câmara Municipal, portanto em funções há 12 anos, com esta história toda do hospital, do vai para a frente, não vai para a frente e depois afinal avança, e só depois, quando um governo da AD entra, é que se lembra de ir avisar que afinal não tem abastecimento elétrico. Então, e quando estava o governo do PS, não se lembraram de fazer nada? Isto, logicamente, não faz qualquer... Isso é da responsabilidade do governo. Luís Pardal, qual é o parceiro privilegiado? Pode ser a CDU o parceiro privilegiado? As câmaras
Vamos ouvir aqui o Francisco. Desculpa lá, Luís, mas as câmaras agora, o dono de obra... Está a acontecer no território da Câmara e a Câmara não diz, mas vocês nem eletricidade estão a fazer. Eles as expropriações não fizeram. Vieram mais tarde a sacudir para as câmaras. Fosse ela de qual Câmara fosse. Se fosse da AD, fosse... A AD assumiu a obra e meteu a obra a acontecer e meteu a questão da energia elétrica a acontecer. Isso é a realidade. Fica sobre a energia elétrica. Luís Pardal, o parceiro privilegiado, qual é que pode ser o parceiro privilegiado do PS? Pode ser a CDU, como aqui disse o Francisco? Não, o parecer privilegiado tem que ser todos aqueles que quiserem construtivamente e positivamente contribuir para que o Conselho avance. Portanto, todos aqueles que quiserem contribuir para avançarmos com o Conselho serão bem-vindos. Eu, depois de ouvir a Patrícia, eu fiquei muito mais descansado, porque parece que a CDU deixa uma passadeira vermelha, não é? Aqui para o PS governar a Câmara Municipal. Quando sabemos, a Patrícia está muito preocupada em saber como é que vai estar a Câmara daqui a 4 anos. Nós hoje não sabemos como é que vamos encontrar a Câmara Municipal e isso é preciso conhecer-se. Mas daquilo que já se sabe, sabe-se que está absolutamente desorganizada. Esta questão aqui da dívida foi sempre um argumento da CDU durante estes 12 anos. Eu espero que não seja esse o argumento durante todos os anos da governação do PS. Acredito que não será. Acredito que é preciso sabermos qual é que é o ponto de partida, mais do que como é que vai estar daqui a 4 anos, qual é que é o ponto de partida agora. E depois, a partir daí, começar a reorganizar a casa para melhorar. Porque tudo isto que a Patrícia aqui falou, nós sabemos que a Câmara está em condições financeiras muito más, que deve a fornecedores locais, que há enfim, olha, é um grande desafio pela frente que o PS tem e com certeza que não é este retrato cor-de-rosa que a Patrícia aqui detalhou. Deixa-me passar para a Patrícia para lhe perguntar sobre o parceiro privilegiado, se tem de ser eleito ou não. Tem que ser aqueles que quiserem contribuir. Patrícia, tem de existir um parceiro privilegiado ou não? Alguém com que se negocie mais facilmente uma maioria absoluta? Nas histórias das câmaras dos diversos executivos de Évora, isso foi acontecendo, porque por várias vezes o Executivo teve 3 vereadores, não teve maioria absoluta. Aconteceu uma vez com o Abílio Fernandes, aconteceu 2 vezes com o PS, com o Zé Ernesto Oliveira, e houve negociações que permitiram ter parceiros privilegiados. Isso deverá acontecer agora? Quem pode ser? A CDU é o parceiro, como diz o Francisco, natural opinião, para um entendimento? Eu, na minha opinião, o que digo é que eu estou certa que a CDU não fará o mesmo. Neste caso ao PS, que levámos com estes 4 anos Patrícia. Então, mas agora estou eu a falar, não é? Desculpa lá. Pronto, portanto, estou certa que isso acontecerá de forma construtiva, daquilo que é o compromisso, a partir do que é melhor para o Conselho. E, portanto, sobre isso acho que não há dúvidas nenhumas, nem haverá dúvidas nenhumas. Os meus colegas colocaram, eu volto a reafirmar. Uma coisa é aquilo que deriva das consequências das opções do PSD e do PS no Executivo da Câmara Municipal, que criaram obstáculos. Outra coisa é dizer ou alarmar que há um problema de saúde financeira. Não há um problema de saúde financeira. Havia um problema de tesouraria criado por situações concretas de opções que o Executivo tomou. O Executivo dos 7. Porque houve 5 ou 4 ou 3, dependendo das situações em concreto, que bloquearam possibilidades várias. Não vou estar aqui a desenvolver. E criaram, de facto, problemas concretos de tesouraria. Que numa circunstância destas serão mais fáceis de entendimento e de resolver. A questão é, há capacidade de investimento e de endividamento, há recuperação financeira real, há todas as condições para o PS governar e há projetos, investimentos e muitos milhões capazes de desenvolver trabalho. Portanto, cabe ao PS, naturalmente, fazer as suas opções, resultando não pondo em causa o caminho de recuperação e ao mesmo tempo investindo. Tem os instrumentos todos na mão. E o Carlos Jorrinho é uma pessoa de consenso e acredito que terá essa capacidade. Vamos falar agora da região e do Alentejo, mas começamos aqui no distrito de Évora, que teve uma particularidade para 3 partidos. Nenhum pode dizer que propriamente possa ter perdido, isto porque a CDU manteve 3 autarquias, o PSD ganhou mais uma e o PS também, o PS manteve o mesmo número de autarquias, ganhou uma autarquia que não tinha.
Portanto, temos aqui isto por troca porque houve uma Câmara de Independentes que não reelegeu essa lista, mas sim para o PS, que foi o caso de Borba. Francisco Brito, no distrito de Évora, como é que estas forças agora se vão alinhar e que análise fazes aos resultados globais? Há também aqui um equilíbrio de forças que merece também um nível de negociação diferente e até vamos ter de pensar nisso também por causa da CIMAC, não é? Exatamente. E é bastante mais distante do que aquilo que os nossos ouvintes estão habituados a ouvir-nos falar aqui, porque falamos muito destas negociações que estão aqui à nossa porta, portanto, da Câmara Municipal, das juntas de freguesia, e às vezes até mais distantes, portanto, a nível da Assembleia da República, mas esta escala intermédia da CIMAC nunca é muito tratada. E a verdade é que também merece aqui compromissos importantes. Temos aqui uma escala de investimento na nossa região que é liderada pela CIMAC, que teve uma presidência tripartida neste mandato que agora cessa e que tem um equilíbrio de forças que mais ou menos se mantém e, portanto, merece também aqui... Mas os resultados da CIMAC não se podem dizer que tenham sido bons resultados nestes últimos 4 anos, por aquilo que são os rankings nacionais das CIMs, não é? Também é preciso ver... Das capacidades de execução, de projetos... E também é preciso ver a questão do financiamento. Quando nós percebemos que a CIMAC tem em cima da mesa há muito tempo, por exemplo, a compra de uma autoescada para o distrito, porque neste momento não existe, portanto, uma autoescada com as valências que temos que ter para combater incêndios urbanos e que é um equipamento que custa à volta de €1 milhão, portanto, não há nenhum corpo de bombeiros no distrito que o consiga comprar. Portanto, aquilo que está em cima da mesa é que seja comprado pela CIMAC. E é um processo que dura já há muito tempo. E não é propriamente de falta de negociação ou de capacidade de entendimento. Portanto, são as vicissitudes que eu acho que o Alentejo sofre em detrimento de outras regiões do país, que efetivamente têm um subfinanciamento, têm uma falta de atenção generalizada pelo setor público, independentemente dos partidos ou dos governos. Esta é a realidade. Porquê? Porque temos poucas pessoas. E é isso que entra na equação. Portanto, em comparação com outras CIMs, que têm muita gente, portanto, têm muita população, tem muitos deputados eleitos, tem muita representatividade, o Alentejo não a tem. Eu acho que isso, se calhar, é um tema interessante para debatermos aqui numa outra altura, porque, efetivamente, acho que isso está interligado. A nível do distrito e de câmaras municipais, portanto, vemos aqui, naturalmente, ainda assim um equilíbrio, portanto, vemos que há concelhos que mantêm ainda um enraizamento daquilo que é a expressão comunista, alguns que, enfim, que na sua gestão não creio que tenha uma linhagem assim tão forte daquilo que é propriamente o partido, nomeadamente, por exemplo, aqui Arraiolos, em que nós víamos até neste mandato, portanto, havia comparações possíveis de se fazer entre Arraiolos e Évora, e que eram ambas câmaras presididas pela CDU, com posicionamentos completamente diferentes em termos do que é a operacionalidade da própria Câmara, claro, com escalas distintas, como é óbvio, mas a verdade é que haviam questões de escolhas e até de pormenor, às vezes coisas mais minuciosas, em que víamos que havia uma atenção totalmente diferente entre uma e outra. Portanto, esta questão de falarmos dos partidos em si, não é só isto que importa efetivamente também a matriz das pessoas que foram eleitas, a sua forma de ver a política, a sua forma de estar e o seu querer de resolver efetivamente as questões. E eu destacaria aqui uma questão que me preocupa porque, enfim, foi a realidade que nós tivemos em Évora e vimos o resultado. Preocupa-me particularmente, e está aqui ao nosso lado, portanto, o Concelho de Montemor, que é até o concelho da nossa colega Patrícia, e efetivamente vejo que houve aqui uma grande regressão. Portanto, o Concelho de Montemor tinha uma presidência de Câmara que era do PS, com um eleito também da AD, e que houve trabalho em conjunto, portanto, de negociação, portanto, de algum desenvolvimento face àquilo que era a realidade de Montemor, e agora vemos que, portanto, Carlos Pinto Sá regressa à casa, portanto, com uma recandidatura a Montemor depois de 12 anos fora, com uma realidade de Câmara completamente distinta. Portanto, a Câmara de Montemor que a CDU deixou em 2021 não é a Câmara que Carlos Pinto Sá deixou em 2013, quando veio para Évora. Portanto, é uma realidade mesmo muito distinta, e acredito que aqui a CDU apostou
apostou claramente em tentar ganhar a Câmara por ganhar, portanto, sem olhar propriamente para o projeto político que iria apresentar. Aliás, as movimentações que o Partido Comunista tem neste momento em Montemor demonstram isso, portanto, não estava propriamente a desenhar um projeto político, quis ganhar por ganhar, meteu o cabeça de lista que sabia que podia ganhar pelo mito, portanto, o mito que até eu lembro-me de Henrique Sinsin no debate da RTP em 2021 falar, portanto, este mito que vem de Montemor e que na realidade depois não se vê propriamente onde é que se concretiza propriamente essa grande capacidade de intervenção que teve em Montemor, e nem se vê em Montemor essa grande capacidade de intervenção. Mas agora vamos ter estes 4 anos para ver realmente... No distrito achas que é o Conselho, tirando Évora, pode estar mais sob escrutínio? Não, eu acho que sob escrutínio estarão vários, não é? Mas também temos aqui vitórias significativas, por exemplo, da AD, portanto o caso de Vila Viçosa, uma vitória, quer dizer, mais expressiva do que isto era impossível, ou o caso de Vendas Novas, que é uma vitória diretamente ao Partido Socialista, com uma maioria absoluta de 4-1. Portanto, são vitórias expressivas, não é? Mas eu creio é que Montemor tem aqui uma particularidade que realmente é um bocadinho até assustadora, tendo em conta aquilo que foi o desenho da CDU. Portanto, Luís Pardal, no distrito de Évora houve essa particularidade do PSD, da AD, ter conquistado novamente a Câmara de Vila Viçosa, desta vez com 5 vereadores a 0, ou seja, não há vereadores da oposição. Sim. Portanto, a oposição poderá manifestar-se apenas na Assembleia Municipal. No caso do PS, há a conquista de Évora, também de Viana do Alentejo, de Borba, mas há a derrota de Vendas Novas, que tem um significado particular porque foi durante muitos anos gerida pelo deputado eleito por Évora, pelo Partido Socialista, não é? Sim. Isso tem o seu peso, certamente. Sim, portanto, eu sobre estes resultados a nível do distrito, para me dizer aqui 2 ou 3 notas. A primeira é que esta ideia de que os partidos, não é? Ou aliás, os eleitos que estão em primeiro mandato, não é? Que isso não muda, continuam, não é? Vão para o segundo mandato, não é? Portanto, eu tenho a ideia que aqui há uns bons anos atrás havia mais essa estabilidade de eleitorado, não é? E aqui temos um exemplo nestes concelhos aqui do nosso distrito de Évora, que há 3 câmaras que mudam ao final do primeiro mandato, não é? Da governação. Sim, o caso de de Mora, de Viana do Alentejo e de Montemor. 2 do PS, uma da CDU. Precisamente. Portanto, isto tem aqui pode ter aqui uma leitura de que, de facto, as pessoas estão muito sensíveis às dinâmicas do Conselho e, naturalmente, que depois todos podemos ter as várias leituras. Eu, até pela proximidade com Montemor, acho que foi uma injustiça para o trabalho que foi feito em Montemor, mas os montemorenses é que sabem, e veremos como é que vão ser estes próximos 4 anos, e é interessante como ficou criado aqui um corredor comunista no distrito, não é? Portanto, não é? Portanto, Montemor, Arraiolos e Mora, não é? Quase que se pode começar aqui a criar o corredor comunista do distrito de Évora. E não estou a ser pejorativo, é interessante do ponto de vista da configuração. Depois, o PS, digamos, é o vencedor da distrital, ganha a capital distrito, e isso tem muito peso, não é? Portanto, há bocadinho estávamos aqui a falar na CIMAC, eu julgo que isso tem muito peso para as contas da CIMAC. De facto, o PSD fica aqui como a segunda força mais votada, e eu acho que tem que haver aqui as convergências são boas, mas isto vincula-me apenas a mim, aquilo que vou dizer, esta gestão da CIMAC, não é? Tripartida, eu tenho dúvidas até que ponto é que isto tem ganhos para a gestão da própria CIMAC e para a estabilidade, não é? Porque no mandato 17-21 a CIMAC foi bipartida, não é? Depois, agora 21-25 foi tripartida, portanto tivemos 3 presidentes de Câmara a presidirem a CIMAC. Amanhã se calhar vamos ter a CIMAC que é dividida em 4, portanto eu não sei se este será um método propriamente indicado para a gestão da própria CIMAC.
Depois, sobre o resto do concelho, de facto há aqui... Do distrito, há aqui alguns significados. O concelho de Vendas Novas, como o Luís há pouco me perguntava, de facto teve aqui, na minha opinião, teve aqui várias particularidades. Provavelmente não foi uma surpresa política, não é? Não, mas daquilo que se diz, é? muita coisa se diz, não é? Muita coisa se diz, muita coisa é mentira e outros poderá ter fundo de verdade. Quer dizer, havia algumas sondagens que indicavam que este poderia ser o resultado. Portanto, havia essas sondagens que de alguma forma poderiam indicar aqui este caminho. Eu acho que acho que não deve extrapolar para a esfera do Partido Socialista a nível do distrito. Eu julgo que é uma circunstância que deve ser responsabilizada ao nível do Conselho, tendo em conta tudo aquilo que aconteceu. Naturalmente que houve um acumular de um desgaste de uma governação do PS ao longo dos anos, isso acontece com todos os partidos, mas depois com algumas situações internas que naturalmente acabaram por influenciar também o resultado em Vendas Novas e, portanto, agora é fazer o caminho que tem que ser feito em Vendas Novas. Por outro lado, o PS ganha aqui, reforça-se, por exemplo, a Câmara de Estremoz, estava vaticinado, o PS ia perder, ia ser um descalabro, e não, pelo contrário, reforçou aquilo que era o seu trabalho. A Landroal, tanto, cada vez que falo em Landroal, aqui nesta mesa, havia sempre risadas com o trabalho que foi feito, pelo contrário, portanto, confirma-se aqui que era o melhor candidato e, portanto, a reforçar aqui o seu peso no Conselho e, portanto, terminando, eu entendo que o PS é o vencedor distrital destas eleições autárquicas. Patrícia Machado, no distrito de Évora, a CDU manteve o mesmo número de autarquias, mas perdeu o Conselho de Évora, que é determinante. Aliás, foi usado há 4 anos como argumento precisamente para a tal presidência tripartida da CIMAC, porque a CDU tinha menos autarquias, mas em número de votos o valor era o peso. E agora, neste caso, que análise faz a estes resultados? Por exemplo, também com esta particularidade de Viana do Alentejo, do tal primeiro mandato e ter perdido após o primeiro mandato, mas também há aqui os dados de recuperação de Montebor Novo e de Mora, passados 4 anos. Sim, eu acho que o distrito de Évora é um bom exemplo daquilo que falava há pouco, quer dos impactos que cada vez mais as eleições autárquicas sofrem da dinâmica nacional. Aliás, não é por acaso que, do ponto de vista mediático, se procurou puxar ao máximo a cabeça das pessoas para as questões nacionais, que nada têm a ver com responsabilidades diretas das autarquias, a habitação, a saúde, a educação. Pronto, aliás, tivemos vários exemplos desses, até de altas figuras de Estado, a colocar que o que estava em causa era quem sabia gerir fundos comunitários, portanto, desvalorizando politicamente aquilo que são os projetos concretos apresentados às populações em cada um dos 308 municípios. Portanto, eu acho que isso sentiu-se aqui, nomeadamente nas votações da AD, portanto, do ponto de vista daquilo que é o tal aproveitamento da dinâmica nacional, da propaganda do governo. Portanto, também aqui porque a direita tem alta, digamos assim. Exato. Portanto, isto tem razões, não é? Não são razões simplistas e que não apareceram agora. Portanto, estamos a falar num quadro político em que desenvolvemos estas eleições, naturalmente. Depois, há um outro elemento que o distrito de Évora deu uma boa contribuição, aliás, eu diria o Alentejo. É esta ideia que não há câmaras perdidas para sempre. Portanto, no Alentejo foram 4 recuperadas pela CDU, no distrito de Évora 2, e 2 recuperadas portanto perdidas há 4 anos, e no resto, portanto, quer Sines, quer Aljustrel, tanto que a CDU recuperou ao fim de muitos anos. E, portanto, este elemento que não há câmaras perdidas para sempre, acho que é um elemento, e particularmente as câmaras da CDU, porque o Expresso, uns dias antes, dava que a CDU ia ficar com 0 autarquias neste país. E, portanto, acho que este elemento de resistência, sem prejuízo dos resultados não terem sido positivos, sobre isso não há dúvida nenhuma para a CDU, mas são elementos de resistência e de valorização. E dizer que no distrito de Évora nós também houve outros municípios em que reforçámos, portanto, o Redondo foi por poucos também. Aliás, consolidámos, reforçámos, tanto quer em votos, quer em mandatos, 100 e poucos votos que não ganhamos a autarquia, também ganha há 4 anos pela AD. E, portanto, Portel não tendo alterado e sendo a distância um bocadinho maior,
Por exemplo, há muitos anos que a CDU não ganhava na freguesia de Portel, que é a freguesia mais importante do ponto de vista eleitoral, do número de eleitores, para a Câmara Municipal. E, portanto, há aqui oscilações que não só temos que ter em conta, estar atentos, mas que mostram, de facto, que há, a partir dos projetos apresentados, da confiança que é dada, portanto, elementos que permitem também essa leitura. Eu queria também só sublinhar este aspecto de que a nossa avaliação não vale para uns casos de uma forma e para outras de outra. Portanto, estas considerações relativamente a Montemor, a população de Montemor votou e reconheceu, de facto, um trabalho e uma capacidade de gestão da CDU. Naturalmente, os cabeças de lista não são pouco importantes, mas isso em qualquer força, né? As pessoas individualmente consideradas têm um peso importante e que não é despeciente, não é? E, portanto, não é pouco importante. Mas há um projeto. Dizer-se que não há projeto, que nem se tem ideias, é por ser esta pessoa, com muito valor, naturalmente, e de provas dadas. Eu acho que não é pouco importante. É um sinal que é dado, mesmo com todos os respingos que se procurou, de forma organizada, levar para Montemor relativamente ao exemplo. Agora, não se pode dizer que, por exemplo, em Évora, nas rondas anteriores, a população votou, não quis, e, portanto, tem que se respeitar, e relativamente a Montemor, dizer que está em perigo, né? E, portanto, que aí já não vale o voto da população. E, portanto, a população votou CDU para a Câmara, embora em maioria relativa, e eu acho que também é consequência não só do reconhecimento da CDU e da gestão da CDU, como é, ao fim de 4 anos, uma constatação de que, de facto, o mandato não foi aquele que era preciso, assim como em Mora. Em Mora, então, foi... Ainda queria dar aqui uma volta rápida antes do sinal, talvez, mas e que vai ser quase ao mesmo nível, porque a questão que vos faço, porque temos já mesmo muito pouco tempo. No resto do Alentejo, que destaque é que fazem, Francisco Brito, algo que merece mais a tua atenção, o teu destaque no resto da região? Porto Alegre, Beja, Litoral Alentejano? Sim, é inequívoco falar de Beja. Naturalmente, o PSD conquista a Câmara de Beja e isso é um marco inequívoco, portanto, um território, portanto, o distrito de Beja, que é um território difícil para o PSD, portanto, há muitos anos, não é? Quer dizer, desde o início da democracia, que é um território difícil, marca aqui, neste ano 2025, esta mudança de rumo e isso é decisivo também para que a social-democracia se possa implementar no distrito de Beja. Eu acho que esta é sem dúvida o maior destaque que faço olhando para toda a região, portanto para os 3 distritos. Luís Pardal? Eu julgo que, de facto, aquilo que se salienta mais, estou obviamente alinhado com isto, que é a mudança em Beja, não é? Portanto, esse é aquele que é mais... ali houve, digamos, a junção, a coligação do PSD com a Iniciativa Liberal, portanto, isso de alguma forma também contribuiu para essa expressão. Portanto, eu julgo que enfim, nada mais assim a destacar. Eu acho que do ponto de vista do panorama nacional há outras análises mais interessantes até para fazer, quer com, digamos, esta, e se calhar muito breve só para dizer isto, que acho que é interessante, portanto, esta passagem, neste caso, quer da Associação Nacional de Municípios, quer da Associação Nacional de Freguesias, para o PSD, portanto, de alguma forma, o PSD aí ganha essa vantagem nacional, mas também não se vislumbrou o descalabro que se dizia que o PS iria ter, portanto, isso não foi condizente com as eleições legislativas, e o Chega também não foi aquela hegemonia que se previa. Há sim um empenhamento naquilo que é as autarquias, mas não foi por aí além, e a CDU, Patrícia, de alguma forma, manteve, apesar de uma curta redução. Patrícia Machado, que destaque fazes no Distrito de Évora? No Distrito de Évora, não, desculpa, no resto do Alentejo, com exceção do Distrito de Évora, isso é que eu quero dizer. Naturalmente há aqui alterações que não podem deixar de ter uma leitura do tal quadro político em que a gente realizou estas eleições, com mudanças, com forças à direita a terem outro tipo de implantação, digamos assim, no campo autárquico.
Pronto, naturalmente não deixaria de destacar aquilo que estava a referir há pouco, né? Até desse exemplo que é dado das possibilidades de não inevitabilidades e de recuperações. Portanto, destacava a questão de Sines e de Austrel, ao fim de muitos anos, portanto, a recuperação da CDU por parte naqueles dois municípios. Vamos ao sim, não, talvez. Francisco Brito, um sim, não ou talvez para concluirmos o programa de hoje? Trago um sim à aprovação na generalidade do Orçamento de Estado para 2026. É um documento estruturante para que também se possam construir os orçamentos das freguesias. Portanto, acho que é fundamental que seja resolvido rapidamente. Agora vamos ver qual vai ser o posicionamento dos partidos na generalidade. Gostava só de deixar uma nota na especialidade, exatamente. Gostaria só de deixar uma nota de lamento para o acantonamento da IEL junto do esquadrão de extremistas da extrema-esquerda e da extrema-direita, que realmente não se consegue perceber como é que a iniciativa liberal não viabiliza este orçamento. Luís Pardal, um sim, não ou talvez? É um sim à professora Margarida Gomes Amaral, portanto que ela é do agrupamento de escolas Gabriel Pereira, que ganhou o prémio Professor Bibliotecário 2025, portanto, no fundo, que valoriza aqui o trabalho que esta professora faz no âmbito da leitura, da divulgação da literatura também, junto com aquilo que são os seus alunos, é de louvar este prémio. E depois também outro prémio que também acho que é muito significativo. Eles estão habituados a receber muitos primeiros, segundos e terceiros prémios, mas este tem um sabor especial, que é do clube os Stone Boys. Portanto, no fundo, que eles ganham pela primeira vez o título de campeão nacional de clubes de Muay Thai em 2025 e, portanto, os meus é um double yes. Patrícia Machado. Hoje foi difícil, porque tinha aqui alguns sims e alguns nãos, mas eu não queria deixar... pelo impacto que tem também em toda quem vive do seu trabalho, dos reformados, que é de facto um não à aprovação na generalidade do Orçamento do Estado, porque pelo que ele impacta e pelo que ele significa de degradação das condições de vida e pela postura de outros, não é? Esta viabilização por parte do PS permite aquilo que o Francisco não entendia, permite fazer digamos assim, o embrulho, quer ao Chega, quer à Iniciativa Liberal, de parecerem que estão contra aquilo que são as opções de fundos do orçamento. E, portanto, é um não a isso relativamente à aprovação do Orçamento de Estado. E assim chegamos ao final deste sim, não ou talvez, de 29 de outubro. O regresso esperado, claro. Sabemos que já tinha saudades, mas nós vamos nos manter aqui todas as semanas. Para a semana teremos mais um programa, sempre disponível no canal do YouTube da DNFM, na rádio às 18 horas de quarta-feira, com repetição ao fim de semana. Até de hoje, 8 dias.